Dando continuidade às transformações de filtros que nós estamos vendo, né? Vamos ver agora a transformação, tá, do filtro passa-baixas para o filtro passa-faixa. Né? A gente já viu passa-baixas para passa-alta, agora vamos ver isso daqui. Tá? Então, para converter o filtro de passa-baixas para passa-faixa, usa-se a seguinte substituição do parâmetro frequência aqui, tá? Tanto na função, né, para PLR, quanto nas impedâncias e admitâncias. Então você vai substituir o ômega por isso daqui, tá? 1 sobre delta, que a gente já vai definir o delta, né? Vezes, entre parênteses, tá? A frequência ômega dividido por ômega zero. Ômega zero é a frequência central da banda passante, também a gente vai definir em seguida, né? Menos ômega zero sobre ômega. Então ômega sobre ômega zero menos ômega zero sobre ômega, entre parênteses. Então, delta é a largura da banda de passagem fracionária. Então, você vai pegar um filtro passa-baixas, tá? Vamos lembrar que ele tem a baixa atenuação aqui na banda passante, que é, né, frequências baixas quando ele está normalizado até 1 radiano por segundo, por exemplo. Né? De 0 até 1 radiano por segundo, se a gente considerar frequências positivas, e daí a atenuação, a PLR, né, que é, de novo, é o inverso da transmitância, ela aumenta na banda de rejeição, que é acima de 1 nesse caso aqui. Você quer converter esse cara aqui para um filtro passa-faixa. Então ele vai deixar passar uma faixa centrado numa frequência central. Vamos analisar aqui só o que acontece para frequências positivas, né? Você tem o simétrico para negativas. Então, ao redor da frequência ômega zero, que é a frequência central, você vai deixar passar frequências desde ômega 1 até ômega 2. Tá? Então, a largura da banda passante aqui, né, vai ser ômega 2 menos ômega 1. Tá? Essa largura aqui. Então, ômega 2 menos ômega 1 é isso. Né? Se a gente pegar a largura fracionária, né, normalizada com relação à frequência central ômega 0, tudo bem? A gente divide essa diferença aqui, que dá essa faixa aqui, né, a largura em frequência dessa faixa, pela frequência central. E daí você vai ter uma fração. Né? Algo entre 0 e 1, normalmente um valor bem mais baixo, né? Que vai corresponder aí 0,1, 10%, 0,2, 20%, ou até faixas bem menores, dependendo da aplicação, lógico, né? A largura de banda de passagem fracionária é isso daí. E daí essa conversão, se você substituir ômega por isso daqui, você vai jogar, né, a frequência nula do filtro passa-baixas, tá? Aqui na frequência central, tá? E os limites, né, superior e inferior, então 1 você vai jogar para ômega 2 e menos 1 você vai jogar para ômega 1. Então, como se você estivesse pegando essa curva aqui, que inclusive tem a resposta para frequências negativas aqui e tal, e transladando ela, né, de uma frequência ômega igual a 0 para um valor ômega 0 aqui, tudo bem? E lógico, né, você está fazendo um escalamento também das frequências, porque não vai mais, né, ter uma largura aqui, sei lá, igual a 2 radianos por segundo, vai ter uma largura que vai ser ômega 2 menos ômega 1. Bom, pessoal, então, frequência central, ficou faltando a gente definir formalmente, é a média geométrica, tá, entre a frequência ômega 1 e ômega 2. Né? Vamos lembrar que ômega 1 e ômega 2 são os limites aqui da banda passante, as frequências de corte, vamos chamar assim, da banda passante do filtro passa-faixa, e ômega 0 é a frequência central, mas ela é a média geométrica, tá? Vai estar entre ômega 1 e ômega 2, mas é a média geométrica, então raiz de ômega 2 vezes ômega 1, tudo bem? Vamos ver, né, exatamente isso que eu falei, de que o que se está fazendo nessa operação é transladar, tá, a frequência central de 0 até ômega 0 e os limites, né, menos 1 e 1 para ômega 1 e ômega 2 respectivamente. Na expressão que a gente substitui por ômega, que é essa daqui, né, quando ômega igual a ômega 0, o que você vai ter? Né, você vai substituir isso aqui por ômega 0 e isso aqui por ômega 0, tá? Isso aqui vai dar 1, isso aqui também vai dar 1, então 1 menos 1 dá 0. Então você vê, tá, que na frequência central você tem ali o que corresponderia à frequência 0, tudo bem? Porque é isso daqui que você está substituindo por ômega, né? Então o que você teria quando ômega era 0 no filtro original. Então, exatamente nessa posição agora, né, você vai ter em ômega 0 o que você teria aqui. Aí, na mesma expressão, tá? Quando ômega é igual a ômega 1, tá? Então, de novo, agora esse limite inferior aqui, né, do passa-faixa, você substituindo na expressão, você vai obter o quê? Ômega vai ser ômega 1 aqui e aqui. Tudo bem? O que você pode fazer, né, para colocar o denominador comum?
multiplicar esse termo aqui em cima e embaixo por ômega 1. Então você vai ter ômega 1 ao quadrado aqui. E aqui multiplicar esse segundo termo por ômega 0. De novo você vai ter ômega 0 ao quadrado aqui em cima, porque você multiplicou e dividiu. É a mesma coisa com ômega 1 aqui. Agora você tem, né, ômega 0 e ômega 1 em ambos os denominadores, tá? Você pode colocar em comum aqui. E você vai ter ômega 1 ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, tá? Esse numerador. Usando a definição do delta, né, que é a largura de frequência fracionária, 1 sobre delta vai dar ômega 0 sobre ômega 2 menos ômega 1, porque delta é ômega 2 menos ômega 1 sobre ômega 0. E aqui você vê que você pode fazer o quê? Né? Você pode cortar esse cara com esse cara aqui. Esse cara aqui é o negativo desse outro cara aqui. Então você poderia, né, cortar a princípio e substituir um deles por menos 1. Tudo bem? Você tem um ômega 1 aqui e outro aqui, né? Corta, corta e vai sobrar o menos 1, tá? Então o que a gente mostrou aqui é que esse termo, que de novo a gente substituiu, né, a frequência ômega por ele, quando ômega for ômega 1, isso corresponderia a você ter no filtro original ômega igual a menos 1, né, no filtro passa-baixas. Então o menos 1 aqui se tornou ômega 1 aqui. Tudo bem? Por fim, vamos fazer a mesma coisa para a frequência superior, tá? O corte superior. Então, em ômega igual a ômega 2, esse termo aqui, que vai substituir o ômega, né, do passa-baixas, agora para o passa-faixa ele vai ser isso aqui, ele vai se tornar o quê? Né? Você vai ter ômega 2 aqui, ômega 2 aqui, multiplica em cima e embaixo aqui por ômega 2, né? Vamos escrever ômega 2 embaixo, ômega 2 em cima vira ao quadrado, multiplica o segundo termo por ômega 0 e divide por ômega 0. Esse ômega 0 ao quadrado sobre ômega 2 ômega 0. Tá? O denominador agora está coincidindo, ele está mostrado aqui. Né? Você tem no numerador, tá, ômega 2 ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, que é o que está aqui. De novo, né, substituindo 1 sobre delta, né, igual na expressão anterior, você tem isso. E daí você vê, né, esse termo aqui, tá, ele é exatamente igual a esse aqui. Ômega 0 corta com ômega 0, ômega 2 corta com ômega 2, isso aqui dá 1. Ou seja, quando no passa-baixas você tem ômega igual a 1, você vai ter aqui no passa-faixas ômega igual a ômega 2. Tudo bem? Então, esse ponto aqui, né, é transladado para cá. Tá, então você pegou essa curva aqui, né, e transladou ela. Mesma coisa, né, para frequências negativas, mas você transladou a curva para cá e fez um escalamento. Tudo bem? Isso que a gente acabou de mostrar para 3 pontos da curva, né? Você pode extrapolar para a curva inteira. Ficou faltando fazer um comentário aqui, né? O que aconteceu com esse ômega 0 ao quadrado? Ao vir daqui para cá, você fez essa substituição aqui, né? Ômega 0 igual a raiz de ômega 2 vezes ômega 1. Então, ômega 0 ao quadrado que aparece aqui é ômega 2 vezes ômega 1. Então, você substituiu esse termo aqui ao quadrado, né, por ômega 2 vezes ômega 1. E daí você vê que dá para você tirar o ômega 1 em evidência, então vai ficar ômega 1, está aqui, né, vezes, entre parênteses, ômega 1 menos ômega 2. Tá claro? Mesma coisa aqui, né? Você substituiu esse ômega 0 ao quadrado por ômega 2 vezes ômega 1, e daí tira o ômega 2 em evidência aqui, tá? E vai restar aqui, né, ômega 2 menos ômega 1 dentro do parênteses. Então a gente faz a substituição mencionada nas reatâncias em série do filtro, que seria a reatância correspondente aos indutores, tá? Então você vai fazer, né, JXK, substituir a reatância, a késima reatância XK, né, que originalmente era J ômega L, você vai substituir o ômega por isso daqui, né, para ficar claro, deixa eu destacar aqui, né, o que entrou no lugar de ômega, o que a gente acabou de falar, né? Esse termo aqui, 1 sobre delta, tá? Vezes ômega sobre ômega 0 menos ômega 0 sobre ômega. Isso aqui entrou no lugar de ômega. Então, onde você tinha J ômega L, LK, né? Você vai ter J vezes isso vezes LK. Tá? 1 sobre delta vezes o termo entre parênteses. E daí a gente pode analisar termo a termo. Você vai ter uma associação de um indutor e um capacitor, tá? Então o que vai acontecer, né? Você vai ter J ômega LK, primeiro termo, tá? J vezes ômega vezes o LK, que tá em evidência também, sobre delta ômega 0
esse primeiro termo aqui. Você vê que isso aqui é uma impedância indutiva, onde o valor da indutância aqui por inspeção, ele vai ser o quê? Né? Novo valor da indutância vai ser LK, a indutância original, tá? Sobre delta ômega zero. Tá claro de ver isso? Porque daí isso aqui vai virar, né, J ômega, vamos chamar isso aqui de LK', o novo valor de indutância. Beleza? Menos, né, J, sempre que aparece esse menos J aqui, e a gente está falando de uma reatância, uma impedância, enfim, né? Você vê que isso aqui vai acabar se tornando uma capacitância, né? Uma impedância capacitiva, porque, de novo, né, esse menos J aqui a gente pode substituir por 1 sobre J. Né? Ele aqui vai a mesma coisa, né? E daí, inclusive aparece o ômega no denominador aqui, tá? Então você vai ver que isso aqui vai ser uma impedância capacitiva, tá claro de ver isso? Onde, né, o valor da nova capacitância vai estar aqui, né? O que ele vai ser, né? Se você, por inspeção, comparar isso aqui e perceber que isso aqui é 1 sobre J ômega CK linha, o que é o CK? Né? O ômega está aqui, o menos J se substitui por 1 sobre J, então 1 sobre CK vai ser isso daqui. Então, portanto, CK é delta sobre ômega zero LK. Está claro de ver isso aqui? Está escrito explicitamente aqui, né? Menos J vezes 1 sobre ômega CK', né? Que, de novo, você poderia substituir essa parte aqui por 1 sobre J, né? E você vê que isso é uma impedância capacitiva, tá? 1 sobre J ômega C CK', e por inspeção, né, o CK' vai ser isso que eu falei, delta sobre ômega zero LK, tá? Por comparação dessa expressão aqui com essa daqui. E aí, beleza, né, que mostra que o indutor em série no filtro passa-baixas é transformado em, né, na associação dessas duas coisas, um indutor em série com um capacitor, tá? Um indutor em série com capacitor com valores, como a gente viu, né? LK', o novo valor de indutância aqui que você vai usar para fazer o filtro passa-faixa, ele vai ser, aqui se incluiu também, né, a transformação para obter uma impedância de entrada R0, então, de novo, você multiplica indutância por R0, e mais você vê, né, que o LK' vai dar, se a gente desconsiderar essa primeira parte aqui, que é para transformação de impedância, vai ser o LK original sobre delta, né, vezes ômega zero. E esse indutor vai estar associado em série, onde a gente tinha só um indutor no filtro original lá, em série, né? Ele vai estar agora associado em série com um capacitor, com capacitância CK', que vai ser dada por isso que a gente falou, né? O inverso disso aqui que está circulado em azul aqui, né? Então vai ser delta sobre ômega zero LK. O velho valor da indutância do filtro passa-baixas, né? Entra aqui, a frequência central que você quer que o filtro passa-faixas esteja ao redor dela, e a largura fracionária aqui, né, de frequência do filtro, tá? Tá claro isso aqui? E de novo, né, se incluiu aqui também esse termo aqui, né, que para você obter um valor de capacitância, e se você quiser desnormalizar ele, né, e ter uma impedância de entrada R0, você pega, né, a capacitância e divide por R0. Então você vai aqui multiplicar por 1 sobre R0, se você quiser fazer isso também. Mas para a transformação de passa-baixas só para passa-faixa, né, o que você tem que pegar é essa parte aqui. Tá? O termo que está aqui, né, circundado aqui pela linha tracejada em vermelho, é para fazer adicionalmente a transformação de impedância de entrada. Então, pessoal, realizando a substituição nas susceptâncias em paralelo, que vão ser associadas aos capacitores no filtro passa-baixa, você vai ter o seguinte, né? J vezes a susceptância BK, késima susceptância, vai dar isso daqui, né? O que você obtém se você substituir J ômega C, substituindo ômega por isso daqui, tudo bem? Tá claro de ver aqui onde você teria J vezes ômega vezes CK, né? Késima capacitância, você vai substituir ômega por 1 sobre delta, mesmo termo entre parênteses aqui, né, ômega sobre ômega zero menos ômega zero sobre ômega, tudo bem? E aí, desmembrando os termos de novo, né, você vai ter J vezes ômega vezes CK no primeiro termo, dividido por delta ômega zero, dando esse termo aqui. Claramente a gente vê que isso aqui é admitância capacitiva,
que se a gente pegar e chamar esse termo aqui de CK', fica na forma mais tradicional, né? Vamos chamar isso aqui de CK', e aí você vê que é, né, J ômega CK'. Então você vê claramente que é uma admitância capacitiva. Segundo termo, né, você vai ter J sobre delta, né, então J sobre delta vezes, né, menos 1, então aparece o menos na frente, ômega 0, tá? CK dividido por ômega. Então está tudo aqui. Tudo bem? E aí, né, você vê que isso aqui corresponde a uma admitância indutiva, né, o inverso de uma impedância indutiva, né? De novo, esse termo aqui é 1 sobre J, né? E daí você vê que se você, né, vamos destacar aqui de outra cor, pegar o inverso desse termo daqui, isso aqui seria 1 sobre, vamos chamar assim, LK', porque daí você tem 1 sobre J multiplicado por 1 sobre LK' vezes esse 1 sobre ômega aqui, né? Referente a esse ômega no denominador, vai dar 1 sobre J ômega LK'. Então, uma admitância indutiva. Então, quando você tem admitâncias, tá? E você soma elas, elas estão em paralelo, é isso? E por comparação, você vê, né, a expressão escrita aqui, J ômega CK', onde eu destaquei o que é o CK', e menos J, 1 sobre ômega LK', de novo, né, eu destaquei aqui em azul que é 1 sobre LK', tá? Então, que mostra que o capacitor em paralelo no filtro original, que é o passa-baixas, é transformado em um indutor em paralelo com o capacitor na mesma posição, tá, do filtro passa-faixa, com os valores que a gente acabou de destacar. Então, eu vou, mesmos comentários aqui com relação à normalização da impedância de entrada, tá? Multiplica a indutância por R0, capacitância por 1 sobre R0, mas a gente vê aqui, tá, que o LK', né, referente a esse termo aqui, o inverso disso que está circundado em azul aqui, né, vai ser o LK' delta sobre ômega 0 CK. Né, delta sobre ômega 0 CK. E o CK' vai ser CK sobre ômega 0 vezes delta. Tá? Tudo bem? Então você faz essas transformações aí, né, você vai pegar o filtro original, onde você tinha em paralelo um capacitor lá para o passa-baixas, vamos colocar assim, né? E daí você vai transformar isso num filtro passa-faixas. Nesse componente em questão, ou nesse que é o capacitor aqui, você vai substituir ele por um capacitor em paralelo com um indutor, tá? Na mesma posição, e daí com esses valores, tudo bem? L', né, para o Késimo aí, né, LK' e CK', tá? Em paralelo, né, então, tudo bem? Na mesma posição que o capacitor estaria no filtro original. Então, a gente acabou de ver, tá, que o filtro passa-baixas, vamos fazer só um comentário aqui, né, um filtro passa-baixas, onde você tem uma capacitância em paralelo, né? Vamos lembrar que a impedância capacitiva para baixas frequências, ela vai dar um valor que vai tender a infinito, então isso aqui seria um aberto em baixas frequências. A impedância indutiva daria um valor que tenderia a zero, né? Com a frequência para frequências baixas. Então isso aqui seria um curto. Então você teria um circuito aqui que basicamente seria um par de fios paralelos, deixando tudo passar em baixas frequências. Tá? A gente fez a transformação para o filtro passa-faixa. E a gente acabou de ver no último slide que a capacitância em paralelo era convertida, né, para uma capacitância, um capacitor em paralelo com o indutor na mesma posição. Então os valores são esses daqui, né, o indutor em paralelo com o capacitor, tá? Lembrando aqui, em paralelo. E relacionados com a capacitância original, né? Relacionados com a capacitância original do filtro passa-baixas, CK. Por essa expressão aqui, então você vê CK e o novo valor da indutância, CK e o novo valor da capacitância que estão em paralelo. Então, daqui para cá, né? Desse cara para esse cara, é o que a gente viu no último slide. No slide anterior, a gente tinha visto, né, a conversão aqui no filtro passa-baixas de LK para uma indutância em série com uma capacitância, tudo bem? Que está ilustrado em vermelho aqui. Tá? Então, na mesma posição onde você tinha indutância,
No filtro passa-baixa você vai ter uma capacitor em série com indutor no passa-faixas. E os valores estão aqui, né, em série, né, como a gente acabou de falar. O novo valor da indutância, LK', a gente chamou da mesma coisa, mas lógico que são valores diferentes, né? Esse LK' não é esse LK' aqui, tá? Vai estar relacionado com a indutância original por essa expressão, e esse CK que vai estar em série com esse LK, né, linha, vai estar relacionado com a indutância original por essa expressão aqui que aparece a indutância original. Então a gente acabou de ver isso. Tudo bem? Como a partir desse LK calcular esses dois caras, como a partir desse CK calcular esses dois caras para esse filtro agora ser um filtro passa-faixa na frequência central ômega 0 e tal, com a banda passante que a gente determinou pelo delta e assim por diante. Ok, note que agora tendo tudo isso em vista, as impedâncias nos braços em série, que é a impedância indutiva, tá? No passa-baixas, são convertidas em um circuito ressonante em série, um capacitor em série com indutor. Então impedância indutiva em série é convertida, né, em um circuito ressonante em série, né, com um capacitor em série com um indutor, com baixa impedância justamente na frequência de ressonância. O que isso significa? Vamos analisar um pouquinho melhor, né? A gente acabou de ver a expressão aqui, né? Isso aqui é a reatância indutiva, tá? O XK, né? Substituindo os valores, tal, a gente obteve isso. Na ressonância, a ressonância que está sendo referida aqui é a frequência central do filtro passa-faixa. Então é ômega 0. Então, em ômega igual a ômega 0, o que a gente vai ter? Já vê de cara aqui, né? Esse termo vai cortar com esse cara aqui. Note, se eu substituir ômega 0 aqui, isso corta com isso corta com isso. Você tem LK sobre delta, LK sobre delta. Então isso aqui vai tender a zero. E considerando que isso aqui é uma reatância e J vezes XK é uma impedância. Você vai ter uma impedância que vai tender a zero na frequência ômega 0. Então na frequência ômega 0, isso aqui vai tender a uma impedância muito baixa ou um curto. Tudo bem? Justamente ao redor da frequência passante, isso aqui vai tender a um fio curto, né? Por outro lado, susceptâncias nos braços em paralelo, então está se referindo a esse capacitor aqui, né, a susceptância associada a ele, são convertidas em um circuito ressonante em paralelo, esse circuito ressonante que está em verde aqui, com alta impedância na ressonância. Vamos ver na expressão. Se a frequência de ressonância é a frequência ômega 0 aí central do passa-faixa, né? Substitui ômega 0 aqui ou aqui, né? E você vê que esse termo aqui de novo vai cortar com esse aqui, porque é tudo igual, né? Só que o sinal é negativo no segundo. Então isso daqui, que é uma admitância, né? A gente pode chamar assim, você poderia olhar para isso aqui como um Y, ela vai tender a ser zero. Se é uma admitância que tende a ser zero, né, tende a zero em, vamos colocar assim, né, ômega 0. Se tende a zero em ômega 0, a impedância associada a ela, que é 1 sobre y, tá, vai tender a infinito. Então na frequência central do passa-faixa, esse carinha aqui que está em verde, esse circuito ressonante aqui, vai tender a uma impedância infinita, um aberto. Então, de novo, né, bem na frequência central ali do filtro, vamos ver se a gente estivesse mostrando aqui a PLR, agora para o passa-faixa, né? Então, na frequência ômega 0, tá? Você vai ter aquilo, não vou nem colocar as frequências de corte, né? Você vai ter aqui a banda passante. Ele deixa passar, porque é passa-faixa. PLR é baixo, né? O inverso da transmitância é baixo, então a transmitância é alta, deixa passar, tá? E o que é coerente, porque, né, você vai estar nas respectivas frequências de ressonância aqui, onde esse cara aqui vai ser um curto, esse cara aqui vai ser um aberto, e daí dá para ver, deixa eu desenhar em outro canto aqui, que isso aqui vai ser basicamente, né, justamente na frequência de ressonância, equivalente a isso aqui, né, uma linha de transmissão que deixa passar tudo, só que só nessa frequência, né, se você vai um pouquinho para a direita, isso já não acontece, né, já não deixa passar, e se você vai um pouquinho para a esquerda, já não deixa passar. Então, uma explicação de por que essa configuração aqui, capacitor em paralelo com o indutor aqui, nessa posição, e o indutor em série com o capacitor nessa posição aqui, deixam passar, tá, na frequência central do passa-faixa. Por fim, vamos ver a transformação
de passa-baixas, tá? Porque a gente viu que todo o projeto original ali era feito com passa-baixas, para o rejeita-faixa. Tá? Para converter o filtro de passa-baixas para rejeita-faixa, usa-se a seguinte substituição. Tá? Você vai substituir a frequência ômega, né, na PLR, nas impedâncias, etc., do passa-baixas, por isso daqui, tudo bem? Que vai ser, né, menos delta, lembra que no passa-faixa era 1 sobre delta, né, vezes todo esse termo que está entre parênteses, que é igual o do passa-faixa, mas aqui ele aparece o inverso dele, né? Na verdade você tem menos delta vezes 1 sobre esse termo entre parênteses, tudo bem? Então é isso daqui, delta é a mesma largura fracionária da banda de rejeição. Lógico, né? Rejeita faixas. Ok, a mesma largura fracionária da banda de rejeição, nesse caso aqui é banda de rejeição, tudo bem? E daí você vai ter isso, você vai passar do filtro que a gente já viu um monte de vezes aqui, né? O passa baixas, tudo bem? Normalizado, que deixa passar de 0 até 1 radiano por segundo e tal. Você vai converter isso para um rejeita faixa, onde na frequência central ômega 0 aqui, a PLR vai tender, né, a infinito. Tá? Tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito aqui, você teria uma singularidade e tenderia a infinito a função da PLR. E frequências baixas tendem a ter PLR baixa, tendem a passar. Tá? E frequências altas também. Né? A PLR vai diminuindo e vai tendendo a deixar passar frequências para cá e frequências para cá. Só ao redor da frequência ômega 0 que a rejeição aí dos sinais, tá? nas frequências respectivas aqui, né, em torno de ômega 0. Tudo bem? Então você faz essa substituição aqui. Nesse caso, o indutor em série é transformado em um indutor em paralelo com um capacitor com esses valores aqui. Tá? O que está sendo dito aqui é o que a gente acabou de ver, né? No filtro passa-baixas, você teria um capacitor em paralelo e um indutor em série, pelo argumento que a gente acabou de fazer aqui pela segunda vez, né? E daí você vai converter, então, passa-baixas, né? Você vai converter isso aqui, né? Vamos fazer devagar aqui. Então, o indutor em série vai ser transformado em indutor em paralelo com capacitor. Note a diferença aqui, né? Então vou desenhar em verde aqui. Um indutor em paralelo com o capacitor. Então você vai converter esse indutor nesse circuito aqui paralelo de um indutor com capacitor, com valores, tá? Então aqui, né, nesse caso aqui, LK' se refere a esse cara aqui e CK' a esse outro cara aqui, que já estão listados aqui, tá? De novo, para desnormalizar a impedância de entrada, multiplica a indutância por R0 e divide de capacitância por R0. Essa parte eu não vou nem comentar, né? Mas esse LK' aqui em cima vai ser delta vezes LK original, que é desse indutor aqui, dividido por ômega 0, se você quer que o filtro rejeite, né, ao redor dessa frequência ômega 0. E esse capacitor aqui, CK', ele vai ser 1 sobre ômega 0 delta LK, tudo no denominador. Tá? Então o LK, de novo, é essa indutância aqui do filtro passa-baixas original. Tá? Se a gente está construindo aqui o filtro rejeita faixa. Tá? E, ok, né? Ademais, um capacitor em paralelo, esse cara aqui, é transformado em um indutor em série com capacitor. A gente já vai ver os valores, mas vamos desenhar aqui o indutor em série com capacitor. Tá? É o que você teria aqui, né? Então, um indutor em série com capacitor com valores, né? Está sendo chamado de novo, né? LK', mas é outro valor aqui, obviamente, tá? Esse cara aqui seria referente a esse indutor aqui, né? A indutância desse indutor multiplica por R0 e divide por R0, né? Indutância e capacitância e tal, se você quiser desnormalizar com relação à impedância de entrada. Mas esse LK' aqui, agora esse cara aqui, vai estar relacionado com essa capacitância do passa-baixas e vai ser 1 sobre ômega 0 delta CK, onde CK é a capacitância desse cara aqui. Tudo bem?
a capacitância desse capacitor em série aqui, CK' de novo, né? Mesmo nome aqui, mas são variáveis diferentes, tá? Ela vai ser 1 sobre R0, delta CK, de novo, a capacitância do capacitor original em paralelo no passa-baixas, sobre ω0, delta CK sobre ω0. Então você tem todas as expressões aí, projetou o passa-baixas, né? Quer converter para um passa-faixas ao redor de ω0, você usa as expressões que a gente viu anteriormente, quer converter para um rejeita-faixa centrado em ω0, que vai rejeitar frequências ao redor de ω0, você usa esse conjunto de expressões aqui, né? Lógico, a indutância e a capacitância nos locais apropriados, tá? Essa indutância desse indutor aqui em cima, né, em paralelo com esse capacitor, que vai ter essa capacitância, e em azul aqui, você vai ter um indutor em série com capacitor com indutância igual a isso daqui, e capacitância em série igual a isso daqui. Tudo bem? Daí a gente, para sumarizar tudo isso, pode extrair todas essas informações dessa tabela. Tá? No passa-baixas, né, você vai ter um capacitor em paralelo e um indutor em série. Né? Vou só desenhar desse cara aqui para a gente lembrar. Né? Um capacitor em paralelo, tá? E um indutor em série aqui. Então, se você quer converter para um passa-altas, tá? High pass, passa-altas, você vai substituir o indutor por um capacitor. Então, nessa posição aqui em cima, né? Você vai substituir por um capacitor com essa capacitância que está aqui, já está na tabela. E o capacitor, que originalmente no passa-baixo estava em paralelo, você vai substituir por esse indutor com esse valor que está aqui. Aqui não está mostrado, né? Mas lógico, sempre que é um capacitor, se você quer desnormalizar com relação à impedância de entrada, você divide por R0 e o indutor você multiplica por R0, tá? Né? Aí você converteu, agora no lugar de ter um capacitor em paralelo e um indutor em série, para o passa-alta você vai ter um indutor em paralelo e um capacitor em série aqui em cima. Então trocou e os respectivos valores, e aí você tem, né, com essa frequência de corte aqui, um filtro passa-altas. Para transformar o passa-baixas no passa-faixa, band pass, passa-faixa, você vai trocar esse indutor, que está aqui em cima, em série, por um indutor em série com capacitor. Aqui estão os mesmos valores que a gente calculou lá anteriormente. E esse capacitor em paralelo aqui, né, por um indutor em paralelo com capacitor. Os valores, de novo, estão listados aqui relacionados com a capacitância original. Tá? Então você vai colocar tudo isso aqui, né, que está entre esses dois nós aqui, no lugar desse capacitor aqui. Por fim, para o rejeita faixa, band stop, né, você vai fazer o contrário aqui. Né? Onde você tinha um indutor aqui em cima, você vai substituir um circuito paralelo, um indutor em paralelo com capacitor, com os valores que estão listados na tabela, e onde você tinha um capacitor em paralelo aqui embaixo, né, você vai trocar para um circuito série de um indutor em série com capacitor de novo. Está tudo listado na tabela. Então dessa tabela você extrai tudo, né, para fazer o projeto, né, a transformação de passa-baixas para todos os outros topologias aqui, tá? Você consegue extrair dessa tabela aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, e com relação a transformações de filtros, era isso que a gente tinha para ver, tá? Na aula que vem, nós vamos ver mais um tópico relacionado com filtros, que é como é que você converte um filtro projetado todo para ser construído com elementos de parâmetros concentrados, como a gente tem visto até o momento, só utilizando indutores e capacitores, para um filtro que vai utilizar, no lugar desses indutores e capacitores, trechos ou tocos de linhas de transmissão. Justamente para lidar com aquele problema que a gente falou no começo da matéria, de que esses elementos de parâmetro concentrado, indutor e capacitor, eles vão não funcionar adequadamente se a frequência é muito alta. Tudo bem, dependendo, lógico, né, das dimensões, da tecnologia do componente e tal, e da frequência em questão, mas pode ser que se você vá para gigahertz, dezenas de gigahertz e tal, né, se você construir um filtro usando o capacitor e indutor dessa forma aqui, porque o capacitor também vai ter uma indutância parasita, uma resistência, vai ter perdas, o indutor a mesma coisa tal, isso pode não ser interessante. E daí existem transformações ou conversões adicionais que a gente vai ver na aula que vem, que permitem a gente converter
de um filtro projetado aqui, com todas as técnicas que a gente viu, né? Usando capacitores e indutores para um filtro usando trechos de linha de transmissão. E aí esses filtros são mais, vamos dizer assim, né, imunes a esses efeitos parasitários, podem ser utilizados em frequências maiores, embora a gente vai ver que podem ter algumas desvantagens, né? A resposta é periódica, etc. e tal, mas isso a gente vê na aula que vem. Então, até a próxima. Pessoal, obrigado pela atenção, até mais.